Meus amigos, estamos começando hoje uma experiência nova. Gravar um vídeo para ajudar as pessoas a prepararem para a celebração da Eucaristia no domingo. Se você ainda não se inscreveu, procure inscrever-se no meu canal e assim pode seguir as leituras através do vídeo e também estar preparado para participar melhor da missa do domingo. Por isso, bem-vindos a essa nova etapa das nossas gravações. Neste domingo, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. E a primeira leitura de hoje, que é do livro do Deuteronômio, é uma leitura muito importante, porque o autor desse trecho escreveu esse trecho para dar um apoio à comunidade de israelitas que estavam na Babilônia, escravos na Babilônia. E então é, de certa forma, uma mensagem para mostrar a eles que Deus nunca abandona o seu povo, que eles olhem para o passado, para a sua história e vejam como Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se, porventura, palavra semelhante? Que povo escutou, como tu, a voz de Deus, a falar do meio do povo do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo da terra. E não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos, que hoje te escrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na terra que o Senhor, teu Deus, te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. A leitura desse domingo é do Evangelho de São Mateus. São Mateus, no capítulo 1, fala da grande profecia, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual vai ser posto o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. No Evangelho de hoje, é o final do Evangelho de São Mateus. E São Mateus, neste Evangelho, também termina a dizer que esse Deus conosco, esse Emanuel, é um Deus que vai sempre estar conosco até os fins dos tempos. E neste Evangelho, Mateus, de uma forma explícita, fala da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
no qual todos nós fomos batizados. Fomos batizados em nome da Santíssima Trindade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. A segunda leitura deste domingo é da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo não fundou essa comunidade cristã em Roma. O cristianismo foi levado para Roma, provavelmente através de cristãos judeus que viajaram para Roma e lá formaram pequenas comunidades cristãs nas casas. Houve uma perseguição durante esse tempo e nós sabemos que Paulo ele vai para Roma, sim, mas ele vai para Roma no final da sua vida como prisioneiro, quando ele vai ser executado, pena de morte, que era ter a cabeça cortada, que era pena de morte para um cidadão romano. Os que não eram cidadãos romanos, a pena de morte era a cruz. E então Paulo escreve essa carta aos cristãos de Roma, que estão um pouquinho separados, têm problemas, são comunidades isoladas. E ele fala, tenta fazer com que essas comunidades se reúnam, porque haviam, é claro, os judeus cristãos de Roma ainda se opunham, de certa forma, aos cristãos que não eram de origem judias, mas que eram de origem pagã e que não obedeciam todas as leis ditadas por Moisés. Então, é para eles que Paulo escreve esta carta. Leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre a Santíssima Trindade. É um assunto muito difícil, porque Santíssima Trindade fala da essência do Deus verdadeiro. Quando falamos que nós acreditamos em Deus, quando alguém diz, eu acredito em Deus, a pergunta sempre é, em que Deus você acredita? As religiões pagãs têm muitos deuses. Os muçulmanos acreditam num Deus único, o Deus de Moisés. Aí outras religiões que têm os seus deuses. Mas para nós, cristãos,
Quem é o nosso Deus, no qual acreditamos? É o Deus revelado por Jesus Cristo. Deus é um só em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que parece quase que impossível. Como é possível um só Deus em três pessoas? O Pai é Deus, um. O Filho é Deus, um. O Espírito Santo é Deus, um. São três. Não, não são três. São três pessoas distintas, mas um só Deus. E a teologia e os padres da igreja tentam explicar, de certa forma, esse mistério, mas é um mistério que nós não podemos entender, porque é a própria essência de Deus. E apresentam, às vezes, histórias para que possamos entender um pouquinho mais. Por exemplo, falam do triângulo. O triângulo tem três ângulos, mas é um só. Também falamos, então, de outras, falamos de tantos outros exemplos para fazer com que as pessoas entendam um pouco o mistério da Santíssima Trindade. E nós sabemos, pela história, é um conto muito bonito, que Santo Agostinho que foi um grande santo, escreveu muito sobre Deus, e ele estava meditando sobre a Santíssima Trindade. Como é possível um Deus em três pessoas? E ele estava caminhando na praia, imaginando e procurando uma solução para isso. E ele vê lá na praia um pequeno, que com uma concha fez um buraco na areia e depois ia até o mar, enchia a concha de água, vinha até a areia e punha no buraquinho que ele tinha cavado na areia. E Santo Agostinho ficou fascinado de ver a atividade daquele menino. E ele foi até o menino e perguntou: olha, o que é que você está fazendo? E o menino disse: eu quero trazer a água do mar e colocar no buraquinho que eu fiz na areia. Que fez Santo Agostinho olhou para ele, deu uma risada e disse: mas isso é impossível. E o menino olhou para Santo Agostinho e disse: da mesma forma é Deus. Como é que você quer colocar o mistério de Deus na tua cabeça? Quer dizer, esse menino era um anjo que estava ali para explicar a Santo Agostinho que nós jamais podemos entender o mistério de Deus. Mesmo quando estejamos no céu, também vamos contemplar a Santíssima Trindade, mas jamais podemos entender. Numa família, uma mãe que tem um filho, o filho foi gerado por ela. Esta mãe jamais poderá entender o mistério do seu filho ou da sua filha, porque cada um de nós tem um mistério tão grande dentro de nós. A mesma coisa com Deus. Deus é um mistério imenso. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Mas existe uma coisa muito importante. Esse Deus no qual nós acreditamos, o evangelista João, dá uma definição de Deus, que é uma definição tão maravilhosa. Deus é amor. Deus é amor. Deus, Pai, gerou o Filho desde toda a eternidade. E o amor entre Deus Pai e Deus Filho gerou o Espírito Santo. É uma comunidade de amor. Deus é amor. E esse amor é transbordado para todos nós. Por isso, nós acreditamos num Deus que é amor, um Deus que olha por nós, é um Deus de misericórdia,
é um Deus que nos protege, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que conhece as nossas faltas, é um Deus que conhece as nossas fraquezas. Muitas vezes nós pensamos, provavelmente durante problemas na vida, que Deus está muito longe de nós. Deus nunca está longe. Deus está sempre ao nosso lado. É o que fala a primeira leitura do Deuteronômio. Moisés falando ao povo. Deus está presente com o seu povo, sempre presente com o seu povo. Vê as suas angústias. E Deus é aquele que liberta. Também é o que nós vamos ver na segunda leitura, Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele fala que pelo nosso batismo nós passamos a ser filhos de Deus. E como filhos, nós temos o direito a chamar a Deus Abá, que quer dizer pai, que quer dizer papá, ou como dizem os americanos, daddy. É uma relação de amor. Nós temos uma relação de amor com o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, é que nós recebemos essa filiação de Deus através de Jesus Cristo. Foi Ele que revelou o mistério de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão. E por isso nós temos uma herança. Como filhos, temos uma herança. Qual é essa herança? É a vida eterna. É sermos mergulhados um dia nesse Deus que é todo amor. Meus irmãos, isso é muito importante entendermos quem é o nosso Deus. Como eu disse muitas vezes, nós pensamos que Deus está longe de nós. E eu vou dizer uma coisa muito pessoal, contar uma história muito pessoal. Há 20 anos atrás, eu tive um problema de ansiedade, tive um problema de depressão, e muitos na igreja de Minhola ainda se lembram que eu não podia nem rezar a missa. E eu me lembro que um dia eu estava na minha casa, sozinho, olhando para fora, e passou um homem sendo empurrado numa cadeira de rodas. E então, talvez pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma oração tão grande diante de Deus. Com lágrimas nos olhos, eu pedi a Deus, meu Deus, pode pôr a mim numa cadeira de rodas por toda a minha vida, mas faça com que eu seja aquela pessoa que eu era antes. Aquele sentido de que Deus está longe, que Deus não está olhando por nós. Deus estava olhando. Eu voltei entendendo muito mais o problema das pessoas que têm depressão, pessoas que sofrem de ansiedade, porque Deus me preparou para que eu tivesse essa compreensão desse problema humano. Meus irmãos, a festa da Santíssima Trindade é uma festa tão grandiosa. Deus é amor, amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é amor e nós vivemos no amor de Deus. E um dia vamos então ser mergulhados nessa imensidade que é o amor de Deus. Vamos nos lembrar do Evangelho que ouvimos hoje. Um Evangelho também tão bonito, que fala exatamente de que Jesus vai estar conosco até o fim dos tempos. Quer dizer, nós, quando rezamos a Deus Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. É a presença da Santíssima Trindade, que está presente em todas as nossas orações. Sempre quando nós rezamos, sempre terminamos a nossa oração invocando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre que nós rezamos sempre na Santíssima Trindade. E não se esqueçam,
quando nós rezamos tantas vezes, quando rezamos o terço. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meus irmãos, que tenham uma boa semana. Que Deus os abençoe.